Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo meu canal. Vocês podem me chamar de Mabi. E hoje eu vou estar contando para vocês a história de uma serial killer chamada Mary Beth Tinio. Mary Beth Rowe nasceu dia 11 de setembro de 1942 em uma cidade pequena chamada Duanesburg, em Nova York, nos Estados Unidos. Seus pais eram Ruth e Alton Lewis Rowe. O patriarca da família foi enviado para a Segunda Guerra Mundial quando Mary Beth ainda era uma criança. Sua mãe trabalhava na cidade. Eles eram muito ocupados e trabalhavam muito, por isso ela ficava indo na casa de parentes para que eles cuidassem dela. Um dia, na casa de um desses parentes, um deles já idoso contou para ela que sua gravidez foi um acidente e que seus pais não a desejavam. Isso parecia ter causado alguma mágoa, algum trauma em Mary Beth, já que quando ela cresceu, ela falou para o seu irmão, que ainda era adolescente: "Você é quem eles queriam, eu não." Seu pai, Alton Lewis, após concluir o seu tempo no exército, trabalhou como operador de prensa na empresa General Electric. Quando se tornou adulta, Mary Beth deu uma entrevista policial em 1986 e contou que uma vez seu pai a espancou e a trancou dentro do quarto, mas disse que ele não tinha más intenções, que fez aquilo porque achava que era o certo. Mary Beth foi uma estudante mediana e se formou em 1961 na Duanesburg High School. Após isso, ela conseguiu vários empregos, só que nenhum era muito bem remunerado, até que ela conseguiu um emprego no Ellis Hospital, que é um hospital lá de Schenectady, que também é em Nova York. Em 1963, quando Mary Beth tinha 21 anos, ela se encontrou com Joseph Tinio e um encontrou às cegas com alguns amigos. Ele foi descrito como uma pessoa muito tranquila e despreocupada. Os dois se casaram em 1965. Eles tiveram a primeira filha chamada Bárbara em 1967. Em janeiro de 1970, nasceu o segundo filho do casal, Joseph Jr. Em 1971, o pai de Mary Beth morreu de um repentino ataque cardíaco. Em dezembro do mesmo ano, Jennifer, a terceira filha do casal, morreu com apenas 8 dias de vida. Ela teve meningite hemorrágica e múltiplos abscessos cerebrais. 17 dias depois, em janeiro de 1972, Mary Beth levou seu filho Joseph Jr. para o hospital onde ela trabalhava. Os médicos atribuíram a sua morte à parada cardiorrespiratória. Várias semanas depois, Mary Beth levou sua filha mais velha, a Bárbara, para o hospital porque ela estava tendo convulsões. Após passar horas em coma, Bárbara morreu. Sua morte foi atribuída à síndrome de Rey, que é um tipo de síndrome que causa inflamação no cérebro e rápido acúmulo de gordura no fígado. Mais ou menos um ano depois, em 1973, Mary Beth deu à luz ao seu filho Timothy. No dia 10 de dezembro, ele foi levado de volta para o hospital onde seus irmãos haviam falecido. Ela disse que o encontrou sem vida no berço, e dessa vez a morte dessa criança foi atribuída à síndrome da morte súbita do lactente, que é quando o bebê morre sem explicação. Um ano se passou e em 1974, Joseph Tinio foi levado ao hospital às pressas por uma dosagem quase fatal de envenenamento por barbúricos, que é um tipo de medicamento que atua como hipnótico e anestésico. Mais tarde, o casal reconheceu que quando isso aconteceu, o casamento deles estava passando por um momento turbulento. Por isso, Mary Beth colocou os comprimidos no suco de uva de Joseph. Ela havia roubado os medicamentos de um amigo que tinha uma filha epilética. Joseph, mesmo sabendo disso, não quis prestar queixas contra a própria mulher. Então, gente, pensa bem. A Mary Beth, ela perdeu 4 filhos aos 32 anos. O Joseph, o marido dela, que foi envenenado por ela, não pensou em nenhum momento que ela podia ser culpada da morte dos filhos. E todos os filhos dela morreram com ela. O Joseph nunca estava presente, ele nunca falava nada, nunca apareceu nada que ele levou um dos filhos dele para o hospital. Então isso é muito estranho. Mas mesmo assim parece que o Joseph não desconfiou de nada. Em março de 1975, eles tiveram o 5º filho, que se chamava Nathan. Ele morreu logo depois enquanto estava no carro com Mary Beth. Em agosto de 1978, eles adotaram Michael logo depois que ele nasceu. Em 29 de outubro do mesmo ano, Mary Beth deu à luz a 7ª filha do casal, Mary Frances. Em janeiro de 1979, Mary Beth levou Mary Frances ao hospital dizendo que o bebê havia tido um ataque. A equipe médica conseguiu reanimá-la e relatou que havia sido quase uma morte súbita,
que, como eu já falei, havia acontecido com Timothy há 5 anos atrás. Um mês depois, Mary Beth voltou com Mary Frances ao hospital, que havia tido uma parada cardíaca. E apesar dos médicos conseguirem reanimá-la, os danos cerebrais foram irreversíveis. 2 dias depois, ela morreu após desligarem as máquinas que a mantinham viva. Em outubro, o casal teve outro filho que se chamava Jonathan. Em março de 1980, Jonathan morreu após ter sido mantido nos aparelhos por 4 semanas. Eu não consegui achar como é que ele foi parar nos aparelhos, como ele foi parar no hospital, só sei que ele morreu também. Em fevereiro de 1981, Michael, o filho adotivo do casal, foi levado ao hospital após ter caído das escadas. Um mês depois, ele foi levado novamente porque ele simplesmente não acordava. Em fevereiro de 1981, Michael, o filho adotivo do casal, foi levado ao hospital porque havia caído da escada. E um mês depois, Mary Beth o levou novamente, dizendo que ele não acordava. A morte dele descartou a teoria de que as mortes da família Cheney eram de origem genética. Em agosto de 1985, nasceu Tammy Lynn, e em dezembro do mesmo ano, ela morreu sufocada. Naquele dia, a família Cheney foi visitada por uma assistente social e um policial de Schenectady a respeito da morte de Tammy. Um total de 6 autópsias foram realizadas após a morte de Tammy Lynn, e nenhuma delas registrava algum sinal de abuso, ou seja, se ela foi sufocada ou qualquer coisa do tipo. Houve suspeitas e rumores na comunidade dizendo que se tratava de um crime, coisa que nunca havia acontecido com nenhuma criança antes, sendo que todas elas haviam morrido. O Dr. Robert L. Sullivan, que era o examinador médico-chefe do condado de Schenectady, disse: "Haviam muitos de nós no caso, eu acho. Se alguém foi negligente, suponho que tenha sido eu. Eu provavelmente deveria ter dito, deve ter algo a mais nisso, mas todos nós pensamos e não falamos nada." Mary Beth e Joseph Cheney foram levados separadamente para o Departamento de Polícia de Schenectady para o interrogatório sobre a morte de Tammy. As autoridades disseram que consideravam a morte das 8 crianças suspeitas, menos a de Jennifer, que havia morrido antes de sair do hospital. Mais tarde, no interrogatório, Mary Beth assinou um documento onde ela confessava ter matado Tammy Lynn, Nathan e Timothy. Ela disse: "Eu não fiz nada para Jennifer, Joseph, Barbara, Mary Frances e Jonathan. Apenas esses 3, Timothy, Nathan e Tammy. Sufoquei cada um com um travesseiro porque eu não sou uma boa mãe. Não sou uma boa mãe por causa das outras crianças." As autoridades não conseguiram encontrar provas suficientes para acusá-la da morte dos outros. Nas audiências preliminares, Mary Beth disse que a polícia ameaçou desenterrar os corpos de seus filhos e rasgar membro por membro durante o interrogatório. Ela disse que a declaração de 36 páginas foi uma declaração falsa e que ela apenas estava repetindo o que a polícia lhe disse. Apesar de todos os seus esforços para bloquear a confissão, decidiu-se que todas as instruções de 36 páginas seria permitida como prova para o julgamento. O julgamento da morte do Cheney começou no Tribunal do Condado de Schenectady no dia 22 de junho de 1987. O Dr. Bradley Ford, o pediatra de Tammy Lynn, testemunhou em nome da promotoria dizendo que Mary Beth havia recusado sua sugestão. Ela deveria instalar um dispositivo especializado que monitora a frequência cardíaca e a respiração do bebê. 2 testemunhas de acusação adicionais, a doutora Mary Valdes da Pena, de Miami, e o Dr. Thomas Oram, disseram que o diagnóstico da morte de Tammy Lynn foi sufocamento até a morte com um objeto macio. Após o julgamento de 6 semanas, o júri deliberou por 23 horas ao longo de 3 dias, levando à condenação de Cheney, que tinha 44 anos, por uma acusação de assassinato em segundo grau. Durante a deliberação, os jurados pediram a releitura do depoimento de Joseph Cheney. Em seu depoimento, Joseph disse que teve uma conversa de 5 minutos após o interrogatório policial com sua esposa. E ela disse: "Eu matei Tammy." Ela foi absolvida pelo júri de 7 homens e 5 mulheres de deliberadamente ter causado a morte do bebê, mas foi condenada por assassinato por indiferença depravada à vida humana. Cheney colocou a mão sobre os olhos e soluçou baixinho quando o veredito foi anunciado. Mais tarde, Joseph Cheney falou que ainda acreditava na inocência de sua mulher. Gente, isso aqui é muito difícil de falar, porque a Mary Beth literalmente confessou para ele que havia matado a Tammy
E mesmo assim ele foi lá e falou que a mulher dele era inocente. Tipo, é impossível. Será que ele não conviveu com as crianças? Será que ele não se achava o pai das crianças e não queria proteger as crianças? É impossível de conseguir entender a cabeça dos dois. O juiz Clifford Harrigan imediatamente liberou a fiança de $100.000 para Tini e ordenou que ela ficasse presa na prisão do condado de Schenectady. Após o seu julgamento, ela recebeu a sentença de 20 anos de prisão, que são 5 anos a menos do que a pena máxima para esse crime. Ela foi presa no Centro Correcional para Mulheres de Bedford Hills. Enquanto ela estava na prisão, muitos dos seus colegas a descreviam como a pessoa mais amável que já haviam conhecido. Mas a sua liberdade condicional foi negada 6 vezes, e nessas 6 vezes houve vários motivos pelo qual eles negaram a sua liberdade. A maioria das vezes foi pela falta de remorso que ela mostrava diante do conselho, e até chegaram a declarar que o seu remorso era superficial na melhor das hipóteses. Mary Beth Tini, aos seus 76 anos, foi libertada em liberdade condicional dia 21 de agosto de 2018. Ela cumpriu mais de 31 anos de prisão até ser concedida sua liberdade condicional. O marido de Mary Beth, Joseph, que a apoiou em todo o seu período de encarceramento, estava lá quando ela foi libertada. Como parte de sua liberação, Tini permanecerá sob supervisão de liberdade condicional pelo resto de sua vida. E o porta-voz do Departamento de Correção afirmou que Tini ainda permanece no condado de Schenectady. Ela tem o toque de recolher e deve comparecer a aconselhamento de violência doméstica. O chefe de polícia de Schenectady contatou um patologista forense que respondeu várias perguntas sobre o caso. E mais tarde escreveu um livro, no qual ele afirmou que as mortes das crianças Tini eram resultado de Mary Beth sofrendo de uma aguda Munchausen por síndrome proxy, que é quando os pais ou responsáveis simulam que as crianças estão doentes para receber atenção. Ele disse: ela gostou da atenção que as pessoas dão para ela ao sentirem pena pela morte dos filhos. Tem mais uma informação adicional que eu encontrei em um dos sites que eu pesquisei. Como eu já citei, a filha do casal Jennifer morreu de meningite hemorrágica e múltiplos abscessos cerebrais. E o Dr. Michael Baden deu seu ponto de vista no livro Confissões de um Médico Legista sobre a morte de Jennifer. Jennifer parece ser vítima de um cabide. Tini vinha tentando apressar seu nascimento, mas só conseguiu meningite hemorrágica introduzindo. A polícia teoriza que ela queria entregar o bebê no dia do Natal como Jesus. Ela pensou que seu pai, que havia morrido enquanto ela estava grávida, ficaria feliz com isso. Então, o que vocês acharam do vídeo? Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal e para ter mais informações ativem o sininho, que semana que vem eu venho com outro vídeo sobre algum outro caso. E se vocês querem um caso específico, é só vocês comentarem aqui embaixo qual caso vocês querem que eu vou sim trazer para o canal. E para ficar ainda por dentro de mais coisas, vocês podem me seguir em todas as redes sociais, que por lá eu vou estar avisando quando eu postar o próximo vídeo, caso o YouTube não avise para vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo.